Eu esmaguei o crânio do meu pai com o atiçador da lareira antes mesmo de ele piscar, e o sangue jorrou como o Tejo em cheia, quente e inescapável. Minha mãe implorou por misericórdia enquanto eu a arrastava pelos cabelos grisalhos pela escadaria de pedra da nossa casa em Sintra, gritando que era tudo um mal-entendido, mas eu sabia, as mentiras dela valiam menos que o fado que ela tanto amava cantar. E minha irmã, a doce Isabel, que deixou o iPad aberto como um convite ao inferno, eu a vi morrer com os olhos abertos, fixos no teto, sussurrando irmão, como se ainda houvesse salvação para nós. O sol de Lisboa batia impiedoso na varanda do nosso apartamento no Chiado, onde o ar cheirava a mar e a pão fresco da padaria lá embaixo. Eu me lembro daquele dia como se fosse uma ferida aberta, 15 de julho, o calor úmido grudando na pele como uma confissão indesejada. Minha irmã Isabel havia saído correndo para o trabalho no hospital, esquecendo o iPad na mesa de vidro da cozinha. Ela era assim, distraída como as gaivotas que planavam sobre o Tejo, sempre voando alto demais para notar o que deixava para trás. Eu, Manuel, o irmão mais novo, o que sempre fora o fraco da família, o que estudava literatura na Universidade de Lisboa enquanto eles, meus pais e Isabel, escalavam as escadas da sociedade lisboeta com seus segredos bem guardados. Eu não pretendia bisbilhotar. Estava apenas procurando um copo d'água, o suor escorrendo pela nuca, quando o ecrã iluminou-se com uma notificação. Grupo familiar, mensagem de mãe. Curioso, toquei no ícone. O que saiu dali não foi água refrescante, mas veneno puro, destilado ao longo de anos de silêncios cúmplices. O chat era antigo, remontando a 2 anos atrás, mas as mensagens recentes faziam o estômago revirar como as ondas de carcavelos em tempestade. Pai, hoje à noite, resolvemos o problema do Manuel. Ele está perto demais da herança. Isabel, confirma o remédio no vinho dele. Isabel, sim, pai. 2 cápsulas, como combinado. Ele nem vai notar. Mãe, você cuida do álibi. Mãe, claro, amor. Digo que ele caiu bêbado no escuro. Ninguém duvidará do fraco da família. Eu reli 3 vezes, o coração martelando como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia. Herança. Remédio. Eles falavam de mim como se eu fosse um cão sarnento a ser sacrificado por um pedaço de terra em Sintra, a casa de veraneio que o avô me deixara no testamento. O avô, o único que me via como algo além de uma decepção. Eu, que desistira da medicina para seguir versos de Camões, era o estorvo que ameaçava o império deles, o pai, banqueiro no bairro alto, a mãe, socialite com suas festas de caridade falsas, Isabel, a enfermeira exemplar que envenenava pacientes por hobby. O quarto girou. Sentei-me no chão frio de azulejos, o iPad tremendo nas mãos. Memórias inundaram, as noites em que o pai me batia por sonhar alto demais, as desculpas da mãe com lágrimas falsas, Isabel me dando remédios para dormir melhor durante as crises de ansiedade que eles mesmos provocavam. Era tudo orquestrado. Eles me moldavam como argila, para depois me quebrar e culpar a minha fraqueza. Mas agora, eu via as rachaduras neles. O chat revelava mais, dívidas do pai no cassino de Estoril, a mãe desviando fundos da Associação de Viúvas, Isabel falsificando atestados para encobrir abortos ilegais. Um castelo de cartas, erguido sobre mentiras, e eu era o vento que o derrubaria. Levantei-me devagar, o gosto de balo na boca. Não chorei. Em vez disso, ri, um riso seco, como o vinho do Douro envelhecido demais. Vocês me fizeram fraco, murmurei para o vazio, mas a fraqueza é a melhor arma. Copiei o chat para o meu telemóvel, apaguei as pegadas digitais como aprendera nos livros de thrillers que devorava. Liguei para o trabalho, uma mentira fácil sobre uma gripe, e saí para a rua, o bulício do Chiado engolindo-me como um abraço traiçoeiro. Precisava de tempo. De um plano. A vingança não seria impulsiva, seria uma sinfonia, cada nota quando o fado das suas almas podres. Caminhei até ao mirador da Senhora do Monte, onde o horizonte de Lisboa se estendia como um mapa de traições. Sentei-me num banco de ferro forjado, o vento salgado do Tejo limpando o suor da testa. Pensei no avô, nas histórias que ele contava à beira da lareira em Sintra, sobre fantasmas que voltavam para assombrar os vivos. A família é como o vinho, Manuel, dizia ele, bom quando puro, venenoso quando azedo. Agora, eu era o fantasma. Mas como começar? Confrontá-los seria suicídio, eles me isolariam, me internariam como o louco da família. Não.
Eu os desmantelaria de dentro para fora, peça por peça, até que implorassem pela morte que eu lhes daria. O sol baixava, tingindo o céu de laranja como sangue diluído. Desci as escadas íngremes de volta ao chiado, a mente fervilhando. Primeiro, provas concretas. O chat era ouro, mas precisava de mais. Liguei para um amigo da universidade, o Pedro, caramador que vivia de cervejas Superboc e códigos piratas. Preciso de ajuda, mano. É pessoal. Ele riu, achando que era brincadeira, mas quando enviei um excerto do chat, o silêncio dele durou minutos. Caralho, Manuel. Isso é pesado. Encontro-te no A Brasileira em meia hora. No café icônico, com o cheiro de pastel de nata no ar, Pedro analisou o ficheiro no seu laptop gasto. Eles usam encriptação básica, mas eu entro. Dá-me um dia. Enquanto esperava, observei as pessoas, casais rindo, turistas com mapas, a vida fluindo alheia ao veneno que corria nas minhas veias. Eu invejava aquela ignorância. Naquela noite, de volta ao apartamento, fingi normalidade quando Isabel chegou, exausta do turno. O iPad. Usei para ver um filme, menti, sorrindo como o irmão perfeito. Ela beijou-me a testa, alheia ao abismo entre nós. Boa noite, mano. Descansa. Descansa, sim. Enquanto eu planeava o teu fim. Pedro ligou às 2 da manhã. Tenho tudo. E mais. O teu pai deve milhões ao banco, falsificou documentos com a ajuda da tua mãe. A Isabel envolveu-se num escândalo no hospital, overdose em pacientes idosos para herdar bens. E há um plano B, se o remédio falhar, acidente de carro na A5. O meu sangue gelou. Eles não paravam em mim, era um ciclo, uma teia de aranhas devorando as próprias crias. Obrigado, Pedro. Destrói os ficheiros depois. Desliguei, o quarto escuro como a alma deles. Agora, era oficial, a família Costa não era família. Era um tumor. E eu, o bisturi. Os dias seguintes foram uma dança de máscaras. Almocávamos juntos na cantina do pai, no bairro alto, onde ele se gabava de promoções falsas enquanto eu assentia, os olhos fixos no copo de vinho que Isabel enchia. Prova, Manuel, faz bem ao estômago, dizia ela, e eu sorria, despejando no vaso de flores quando viravam as costas. A mãe tagarelava sobre a próxima gala de caridade em Cascais, onde posaria como santa, mas eu via as rachaduras, as mãos trêmulas, o olhar que fugia do meu. Eles sentiam algo, um cheiro de mudança no ar, como antes da tempestade no Atlântico. Eu comecei devagar. Uma denúncia anônima ao banco do pai, com provas dos desvios. Nada dramático, só sementes de dúvida. Ele chegou em casa pálido naquela noite, gritando ao telefone. Quem diabos vazou isso? Isabel acalmou-o com chá de camomila, irónico, vindo da envenenadora. Eu observava da sombra do corredor, o coração acelerado não de medo, mas de um prazer sombrio, como o primeiro gol de aguardente após uma perda. Era o começo. A vingança não era raiva cega, era paciência, como o vinho que fermenta nas caves do Douro, ganhando corpo até explodir. Mas o limite da sanidade aproximava-se. Sonhos me atormentavam, o avô rindo enquanto eu afogava o pai no tanque de Sintra, Isabel gritando como as sereias de Óbidos. Acordava suado, o iPad dela agora meu talismã, guardado na gaveta como um diário de horrores. Eu lia e relia, gravando cada palavra na mente, transformando dor em combustível. Portugal, terra de saudades e fados, ensinara-me isso, o sofrimento é o melhor poeta. E eu compunha a minha epopeia de sangue. A lua cheia pairava sobre o castelo de Sintra como um olho acusador, testemunha muda dos pecados que eu começava a desenterrar. Era fim de semana, e a família reunira-se na casa de veraneio, pretextos de união familiar, mas eu sabia que era o palco para o ato final deles contra mim. Dirigia a 37 com o rádio sintonizado em fado, a voz rouca de Amália Rodrigues e quando, estrangeira, como se ela cantasse para a minha alma exilada. O carro, um velho Fiat herdado do avô, rangia nas curvas, mas eu o amava por isso, era leal, ao contrário do sangue que corria nas minhas veias. Cheguei ao portão de ferro retorcido, o jardim selvagem cheirando a jasmim e decadência. A mãe recebeu-me com um abraço viscoso, o perfume dela, lavanda barata misturada à culpa, sufocando-me. Manuel,
querido, que bom que vieste. Trazeste vinho. Sorri, entregando uma garrafa de tinto do Alentejo, envenenada apenas com verdades que eles ignoravam. Isabel já estava lá, mexendo no telemóvel, os olhos cansados de noite sem claro planeando mortes. O pai, no escritório, fumava charuto cubano, o ar denso como as suas mentiras. O jantar foi uma comédia negra, bacalhau à Brás, o prato da casa, servido com conversas rasas sobre o clima e o turismo em Lisboa. Eu observava-os, catalogando fraquezas. O pai, com as olheiras profundas, bebia demais, as mãos trêmulas revelando o pânico do banco. Problemas no trabalho, pai? Perguntei inocentemente, espetando um garfo no peixe. Ele engasgou, tossindo. Nada que um homem não resolva. Mas eu via, o império ruía. A denúncia anónima dera frutos, uma auditoria interna começara, e os e-mails que Pedro Aquiara provavam tudo. Depois do jantar, retirei-me para o quarto de hóspedes, o mesmo onde o avô morrera de coração fraco, outra mentira, como descobrira nos ficheiros médicos falsos de Isabel. Deitei-me na cama de docel, o teto pintado de afrescos desbotados me encarando como juízes. Liguei o gravador do telemóvel, escondido no bolso, e desci as escadas silenciosamente, os pés descalços no mármore frio. Vozes filtravam-se do escritório do pai, baixas, urgentes. Ele suspeita de algo, sussurrava a mãe. Não, o idiota nem sabe equilibrar contas, ria o pai, mas o riso era forçado, como vidro rachado. Amanhã, no passeio a cavalo. Um tombo na ravina, e a herança é nossa. Isabel, e o chat. Devíamos apagá-lo. Demasiado tarde. Mas ele é burro, não encontra. Meu punho cerrou-se até doer. Eles planeavam o meu fim num passeio inocente, como se eu fosse um cavalo manco a ser abatido. Esperei que se calassem, o coração um tambor de guerra, e regressei ao quarto. Gravei tudo. Agora, tinha áudio, prova irrefutável. Mas a raiva crescia, uma fera acordada, rosnando no peito. Não bastava expor, queria senti-los desabar, soar o medo que me infligiram por anos. De manhã, o sol infiltrava-se pelas persianas de madeira, dourando o quarto como uma promessa falsa de paz. Desci para o pequeno almoço, pão com queijo da serra, café forte como o ódio que fervia em mim. Isabel sorria, servindo-me sumo de laranja, envenenado. Provei um gole, nada. Ela testava-me, a serpente. Dormiste bem, mano? Como um bebê, respondi, os olhos cravados nos dela. Vi o flicker, dúvida. Ela sentia o vento mudar. O passeio a cavalo era tradição, trilhas pelos bosques de Sintra, onde as brumas matinais dançavam como fantasmas. Montámos, eu num garanhão negro chamado Sombra, irónico, o pai no alazão dócil, Isabel e mãe em éguas castanhas. O guia, um velho local chamado João, liderava, alheio ao drama. Avançámos pela encosta, o ar fresco cheirando a eucalipto e terra molhada. Conversas leves, lembras-te quando eras pequeno, Manuel, e caíste aqui, zombava o pai. Sim, pai. Mas aprendi a cair de pé. Na ravina, o ponto marcado, o pai aproximou-se, o chicote na mão. Cuidado com o Sombra, ele é arisco. Mas eu vira o sinal, um fio esticado baixo entre árvores, para tropeçar o meu cavalo. Desmontei antes, fingindo ajustar a sela. Vou a pé um bocado, pernas doridas. Eles trocaram olhares, frustração. O plano falhara. Mas eu plantei a minha semente, um bilhete anónimo no alforje do pai, com um certo do chat impresso. Cuidado com ravinas. Alguém observa. De volta à casa, o pai encontrou durante o almoço. O seu rosto empalideceu, o garfo caindo no prato de arroz de marisco. O que é isto? Gritou, agitando o papel. A mãe gelou, Isabel fingiu ignorância. Alguém brinca conosco, balbuciou ela. Eu observava, mastigando devagar, o prazer ácido na língua. Talvez um fantasma, pai. Sintra está cheia deles. Ele olhou-me, pela primeira vez com medo verdadeiro, não pena, não desprezo, mas terror puro. Era o primeiro gosto da vingança, e era divino. Naquela tarde, enquanto eles discutiam em voz baixa, saí para o jardim, o telemóvel vibrando com uma mensagem de Pedro,
mais sujidade. A Isabel tem um amante, o diretor do hospital. Chantagem mútua. Ri alto, assustando um corvo no limoeiro. O plano expandia-se, dividir para conquistar. Liguei para um contacto na imprensa, um jornalista amigo de um professor, história sobre corrupção no setor bancário. Provas em anexo. Anónimo, claro. O pai receberia a primeira manchete na segunda-feira, banqueiro de Lisboa sob suspeita de fraude. A noite caiu como um véu negro, e eu mal dormi, a mente traçando linhas de um xadrez mortal. Eles me viam como peão, eu era o rei, movendo sombras. Mas o peso psicológico crescia, dúvidas sussurravam, e se eu fosse o monstro? Não. Eles plantaram a semente, eu só regava com o seu próprio veneno. De manhã, partimos de volta a Lisboa, o carro do pai à frente no meu retrovisor. Eu seguia devagar, imaginando o pânico deles. A família Costa desmantelava-se, fio por fio, e eu era o tecelão. Em Lisboa, o chiado fervilhava de vida, artistas de rua tocando guitarra portuguesa, turistas devorando bifanas. Entrei no meu apartamento, o iPad de Isabel ainda na gaveta, um troféu. Liguei-o, revendo mensagens antigas, piadas sobre a minha inutilidade, planos para me dopar em festas. Lágrimas quentes traíram-me então, não de tristeza, mas de fúria purificadora. Limpei o rosto, endurecendo. A próxima jogada, Isabel. O hospital seria o seu calcanhar de Aquiles. Pesquisei no escuro, luz do ecrã iluminando o quarto como uma confissão. Fóruns de pacientes, queixas sobre overdoses, acidentais, no turno dela. Um nome repetia-se, Dona Rosa, viúva que herdara uma fortuna após a morte do marido, paciente de Isabel. Liguei para a filha dela, uma voz trêmula do outro lado. Sim, mamã morreu em paz, mas... Suspeitas. Plantei a dúvida, verifique os registros. Uma enfermeira chamada Isabel Costa. Ela prometeu investigar. Enquanto esperava, o isolamento mordia. Amigos notavam a mudança. Estás estranho, Manuel. Mentia com sorrisos. A solidão era o preço da justiça. Mas valia. Na manhã seguinte, o pai ligou, voz embargada. Vem cá, filho. Precisamos falar. Filho. A palavra soou como veneno. Estou ocupado, pai. Com poesia. Desliguei, o riso borbulhando. O jogo acelerava, e eu dançava no fio da navalha. O nevoeiro do Tejo envolvia Lisboa como um sudário, mas no meu peito ardia um fogo que nenhum outono apagaria. Setembro chegara com chuvas finas, lavando as ruas de Alcântara onde eu me escondia agora, num quarto alugado acima de uma tasca de mariscos. Deixara o apartamento da família, uma pausa para escrever, dissera, mas era fuga estratégica. Dali, via o rio como uma veia aberta, carregando segredos para o mar. O plano ganhava forma, não um golpe, mas uma erosão lenta, como as falésias de Nazaré comidos pelo Atlântico. Pedro entregara o dossiê completo, pastas digitais de e-mails, transferências bancárias, até fotos comprometedoras, a mãe com um amante em Cascais, o pai jogando roleta em Estoril com fundos desviados. Isabel. Um vídeo granulado dela ingestando algo num paciente adormecido. Usa com cuidado, avisara Pedro. Isso é dinamite. Eu usaria como fósforo, acender incêndios controlados. Primeiro, o pai. Enviara o pacote ao banco, USB com provas, carta anónima, a verdade liberta, mas destrói. Naquela tarde, as notícias explodiram no Jornal de Notícias, escândalo no BPI, executivo acusado de lavagem de dinheiro. O telemóvel tocou, número bloqueado, mas reconheci a respiração ofegante. Quem és tu? Rosnou o pai. Ri baixo. Alguém que sabe cavalgar ravinas. Desliguei, o coração galopando. Ele caía, pedaço por pedaço. A mãe foi mais subtil. Liguei para a Associação de Viúvas, fingindo ser doador, ouvi rumores sobre fundos perdidos. Verifica a Sra. Costa. Horas depois, o escândalo rebentou nas redes sociais, posts furiosos de beneficiárias, petições online. Ela ligou para Isabel, voz histérica e quando no viva voz que eu aqueara via Pedro. Eles sabem. Alguém nos traiu. Isabel, calma como uma predadora, calma, mãe.
Acabamos com Manuel I. O meu nome, ainda o bode expiatório. Mas o medo deles era música, um fado moderno, dissonante e belo. Isabel era o coração do veneno. Marquei o encontro. Café no Time Out Market, mana. Saudade. Ela aceitou, aliviada, via-me como o irmão frágil, manipulável. Encontrei-a à mesa de petiscos, o cabelo loiro preso num rabo de cavalo prático, olhos azuis como o céu de Évora mentindo. Estás bem? Pareces magro. Sorri, pedindo uma imperial. Melhor que nunca. E tu? Turnos pesados. Ela hesitou, mexendo no copo de vinho verde. Sim, mas... Problemas no hospital. Alguém anda a espalhar boatos. Inclinei-me, voz baixa, boatos como overdoses em idosos ricos. Os olhos dela arregalaram-se, o copo tremendo. O quê? Quem te disse isso? Alguém que vê tudo, Isabel. Como tu via o iPad aberto. O silêncio caiu como uma guilhotina. Ela empalideceu, lábios secos. Não sei do que falas. Mas eu vi a rachadura, pânico cru, o monstro despido. Mostrei-lhe o telemóvel, uma screenshot do vídeo, borrado mas inconfundível. Lembras-te da Dona Rosa? Ela não morreu em paz. Ela agarrou o braço meu, unhas cravando como garras. Para, Manuel. É mentira. Eu posso explicar. Lágrimas, falsas como as da mãe. Explica, então. No chat, dizias que eu era o problema. Mas olha para ti. Levantei-me, deixando-a ali, o mercado zumbindo à volta como um ninho de vespas. No caminho para casa, o telemóvel vibrou, mensagem dela. Por favor, mana. Não estragues tudo. Mana. A palavra cortou, mas endureci. Enviara o vídeo anónimo para o conselho do hospital. Demissão iminente. A solidão aprofundava-se, um abismo psicológico que me devorava nas noites. Deitado no quarto úmido, ouvia o comboio de Cascais passar, um lamento mecânico e quando o meu. Sonhos vinham, o avô sussurrando vinga-nos, mas o rosto dele fundia-se com o meu, um espelho quebrado. Acordava gritando, suor frio como o mar de inverno. Era o preço, a mente, outrora cheia de versos, agora um labirinto de ódios. Mas parava. Não. A dor deles era o bálsamo. O pai desabou primeiro. Dias depois, encontrei-o no chiado, cambaleando bêbado às 3 da tarde, fato amarrotado como a sua reputação. Filho, chamou, voz rouca. Aproximei-me, o cheiro de uísque no ar. Manuel, ajuda-me. Perdi tudo. O banco, a casa. Lágrimas genuínas, pela primeira vez. Caí na tentação, abracei-o, sentindo o tremor. Porquê, pai? Porque eu? Ele soluçou. Éramos pobres, filho. O avô te deu tudo. Tínhamos de. Não acabou. Empurrei-o contra a parede, o punho erguido, mas parei. Não ali. Vai para casa, pai. Arrepende-te. Deixei-o ali, um farrapo humano, e caminhei para o Tejo, o vento salgado limpando a raiva. A mãe procurou-me em seguida, batendo à porta do quarto alugado à meia-noite. Abri, vendo-a desfeita, maquilhagem borrada, colar de pérolas falso pendurado. Manuel, por favor. Entra em razão. Somos família. Ri, amargo. Família. Vocês planeavam o meu funeral. Ela caiu de joelhos, implorando, era pânico. Dívidas. Não íamos. Mentira. Mostrei o áudio gravado em Sintra, a voz dela ecoando, um acidente de carro. Silêncio. Depois, soluços reais. Perdoa-me. Fechei a porta, o clique como um tiro. Ela ficou ali horas, ouvia chorar no corredor. Isabel contra-atacou. Uma mensagem, encontro-te em Belém. Sozinha. Vamos resolver. Trapaça óbvia, mas fui. O mosteiro de Jerónimos erguia-se ao fundo, testemunha de impérios caídos. Ela esperava num banco, um copo de galão na mão, olhos vermelhos.
Eu sei que foste tu. Para com isto, Manuel. Podemos partilhar. Abri a pasta no telemóvel. Denúncias, provas. Partilhar o quê? A prisão. Ela atacou então, unhas no meu rosto, gritando, monstro. Tu és o fraco. Segurei-a, sussurrando, não. Vocês me fizeram assim. A polícia chegou minutos depois, ela chamara, armadilha. Ele me agrediu, mentiu. Mas eu previra, o gravador no bolso capturara tudo, incluindo a confissão dela sobre overdoses. Mostrei ao agente, um lisboeta cansado chamado Rui. Verifiquei. Eu sou a vítima. Isabel foi levada para interrogatório, o rosto uma máscara de ódio. Eu saí livre, o tejo brilhante como diamante sob o sol poente. De volta ao quarto, o colapso veio. Vomitei no lavatório, o corpo tremendo. Vingança era doce, mas o vazio. O vazio era um oceano. Liguei para Pedro, acabou. Não. Eles fogem. O pai vendeu a casa de Sintra. Novo fogo acendeu. Não escapariam. O próximo passo, o fim definitivo. O inverno galopava sobre Portugal como um touro enfurecido, as chuvas de dezembro transformando as ruas de Lisboa em rios de lama e arrependimentos. Eu mudara-me para uma pensão em Alfama, entre as casas de fado e os becos onde ecos de saudades se perdiam nas noites. O quarto era exíguo, paredes caiadas cheirando a mofo e vinho derramado, mas servia de bunker. Dali, orquestrava o caos, e-mails anónimos para credores, leaks para a imprensa, cada uma flecha envenenada no coração da família. O pai fugira para o Algarve, escondido num motel decadente em Lagos, onde o mar Atlântico rugia como a sua consciência. Rastreei-o via Pedro, que hackeara o cartão de crédito. Liguei de um número falso, Sr. Costa, os senhores do cassino mandam saudações. Pagamento ou visitamos a família? Ele implorou, voz quebrada, tenho pouco, por favor. Pouco. Como a misericórdia que tiveste comigo. Desliguei, enviando coordenadas para um cobrador que contratar online, não para matar, mas para aterrorizar. Horas depois, foto no meu e-mail, o pai ajoelhado na areia, rosto ensanguentado, olhos suplicantes. O prazer era sádico, uma lâmina fria na espinha. A mãe desmoronara em Cascais, internada num spa de luxo que fingia ser retiro, mas era prisão dourada. As viúvas processavam-na por fraude, a imprensa chamava-a a viúva falsa. Visitei-a disfarçado de voluntário, o uniforme roubado do hospital de Isabel. Ela estava na cama, frágil como porcelana rachada, olhos vazios fixos no teto. Quem és? Murmurou. Sentei-me, voz suave, alguém que te conhece, Dona Costa. Lembras-te do filho que querias matar? O reconhecimento veio lento, depois pânico. Manuel. Não. Porquê? Toquei a mão dela, fria como mármore. Porque a dor ensina, mãe. Tu me ensinaste. Ela soluçou, confessando tudo, o ódio ao avô por me favorecer, os planos nascidos de ganância, o remorso tardio. Gravei cada palavra, o telemóvel escondido na manga. Perdão, filho. Eu errei. Perdão? Como o que negaste ao avô? Levantei-me, deixando-a ali, um casulo vazio. No caminho de volta, o comboio para Lisboa balançava como a minha mente, fragmentada, mas afiada. Isabel saíra em liberdade condicional, o hospital suspendendo a pendente investigação. Encontrou-me numa noite de fado em Alfama, o bairro alto pulsando com lanternas e risos etílicos. Precisamos falar, disse ela na porta do meu quarto, chuva escorrendo pelo casaco. Deixei-a entrar, o ar denso de tensão. Ela tremia, não de frio, mas de fúria contida. Para com isto, Manuel. És meu irmão. Ri, servindo-lhe um copo de ginginha. Irmão. Tu envenenavas o teu. Ela atacou verbalmente, éramos desesperados. O pai perdia tudo, a mãe. Tu eras o elo fraco. Elo fraco. A frase ecoou, despertando memórias, as surras, as humilhações, as noites em que me trancavam no quarto por choramingar. Desesperados. Matando o próprio sangue. Mostrei o vídeo da Dona Rosa, nítido agora, melhorado por Pedro.
mais 6 casos, Isabel. És um anjo da morte. Ela desabou no chão, soluços rasgando o silêncio. Ajuda-me. Eu paro. Hesitei. O laço de sangue puxava, uma corda ao pescoço. Abracei-a, sentindo o tremor, o cheiro familiar de sabão de lavanda. Porquê, Isabel? Eu amava-te. Ela sussurrou, a herança. E o medo de seres melhor que nós. Melhor. A palavra doeu, mas iluminou. Eles temiam o meu potencial, o poeta que via além das mentiras. Vai-te embora. Antes que eu perca o controlo. Ela saiu, uma sombra na chuva, mas eu sabia, voltaria, armada com desespero. O isolamento corroía-me agora, um ácido lento. Dias sem sol, só o lamento do fado vizinho, gaivota, leva-me daqui. Bebia demais, versos rabiscados em guardanapos virando confissões, sangue não lava sangue, mas mancha a alma. Pedro preocupava-se, estás a ir longe, mano. Para. Mas parar era trair o avô, trair-me. A vingança era a minha âncora, mesmo que me afundasse. O golpe final ao pai, enviei as fotos do motel para a polícia, fuga de devedores, agressão. Prenderam-no em Faro, algemado como o criminoso que era. A manchete no Correio da Manhã, banqueiro em queda livre, prisão por fraude. Liguei para a mãe no spa, o teu homem caiu. Segue-lhe o exemplo. Ela desligou, mas ouviu o choro. Isabel reapareceu dias depois, na pensão, com uma mala e olhos selvagens. Vamos fugir, Manuel. Para o Brasil, como o avô sonhava. Ilusão. Segurei-a pelos ombros, fugir. Enfrenta o que fizeste. Ela puxou uma seringa da mala, morfina, do hospital. Se não parares, acabamos os dois. O pânico subiu, mas eu era mais rápido, torci o pulso dela, a seringa caindo. Como te sentes, mana? Vulnerável. Amarrei-a à cadeira com lençóis, o quarto virando tribunal. Confessa. Para a gravação. Horas de confissão, os planos, os remorsos, o amor torto por mim. Eu queria proteger-te, mas... o medo. Desamarrei-a ao amanhecer, exausto. Vai à polícia. Rende-te. Ela assentiu, quebrada, e partiu. Mas o peso. O peso era insuportável. Eu colapsara no chão, o quarto girando, a mente um vórtice de vozes, monstro. Herói. A linha borrava. A primavera irrompia em Lisboa como uma ressurreição forçada, jacarandás roxos florescendo nas avenidas do Saldanha, mas para mim era só ironia, a vida renascia enquanto eu sepultava a minha. Abril trouxera ventos quentes do sul, carregando o sal de Sagres, mas o meu mundo era cinza, um limbo de insónias e ecos. O pai apodrecia na prisão de Évora, a mãe num asilo psiquiátrico em Coimbra, declarada, instável, após tentativa de suicídio com as pérolas falsas. Isabel. Desaparecera após a confissão, rumores de fuga para a Espanha, mas eu rastreava, um bilhete de autocarro para Badajoz, comprado com o cartão dela. Eu voltara ao Chiado, o apartamento familiar agora meu por direito de herança, irónico, o veneno virando remédio. As paredes ecoavam ausências, fotos rasgadas, o iPad de Isabel na lixeira, mas as mensagens gravadas no meu coração. O julgamento do pai aproximava-se, maio no horizonte como uma guilhotina. Testemunha anônima, eu preparava-me, declarações, provas, cada palavra uma lâmina. Pedro visitou-me uma noite, trazendo pastéis de Belém e preocupação. Estás um fantasma, Manuel. Para isto. Comemos em silêncio, o Tejo brilhando pela janela. Não posso. É justiça. Ele abanou a cabeça, justiça ou ódio? Olha-te, não dormes, não comes. Tinha razão. O espelho mostrava um estranho, olhos fundos como poços de Monsanto, barba por fazer, mãos trêmulas. A vingança consumia, um fogo que lambia a alma. Mas o fim justificava. Camões diria assim, amor é fogo que arde sem se ver. O julgamento foi um circo, tribunal no cais do Sodré, repórteres como abutres, o pai algemado, encolhido no banco dos réus. Eu testemunhei atrás de ecrã, voz distorcida, eles planejavam matar-me pela herança. Ouçam isto.
o áudio de Sintra ecoou na sala, gafes coletivos. O pai gritou, mentira. É o meu filho louco. Mas as provas, e-mails, transferências, selavam o destino. Condenação, 20 anos. Saí dali, o sol cegando, náusea subindo. Vingança cumprida, mas o vazio maior. A mãe veio a seguir. Visitei o asilo em Coimbra, comboio noturno balançando como berço de pesadelos. Ela estava numa sala branca, esterilizada como a sua alma, olhos vidrados em tricô inútil. Manuel, murmurou, reconhecendo. Sentei-me, o cheiro de desinfetante sufocando. Porquê, mãe? O avô amava-te. Lágrimas escorreram, eu amava. Mas o dinheiro? E o teu pai? Confissão final, o plano nascera numa noite de dívidas, vinho demais, medo de pobreza. Perdoa. Toquei a mão dela, seca como folhas de outono. Não perdoo. Mas libero. Saí, o comboio levando-me de volta, a chuva batendo na janela como aplausos fúnebres. Isabela encontrei-a em Évora, num albergue poeirento perto da prisão do pai, ironia cruel. Ela emagrecera, cabelo curto, olhos assombrados. Sabia que virias, disse, voz rouca. Abraçámo-nos na praça, o aqueduto romano testemunhando. Rende-te, Isabel. Acaba isto. Ela riu, amargo, acabar. Tu destruíste-nos. Caminhámos pelas ruas de mármore branco, o sol escaldante expondo verdades. Não. Vocês destruíram-se. Eu só mostrei o espelho. Na catedral, ajoelhou-se, rezando em latim sussurrado. Eu matei, Manuel. Não só overdoses, o avô. Uma injeção, para a dor. O mundo parou. O avô, assassinado. Raiva final, pura. Porquê? Ele descobriu os desvios. Ameaçou deserdar o pai. Levantei-a, punhos cerrados. Monstro. Mas vi, ela era vítima também, moldada pelo pai como eu. Vai à polícia. Eu testemunho por ti, atenuante. Ela assentiu, quebrada. Dias depois, prisão, 10 anos, com terapia. Agora, sozinho no apartamento, o colapso veio pleno. Bebi vinho do Porto até o mundo girar, versos saindo em delírio, sangue chama sangue, mas o eco é silêncio. Acordei no chão, vômito seco, o iPad imaginário pescando acusações. A vingança vencera, mas eu. Um hollow man, e quando T.S. Eliot que lera na universidade. Liguei para Pedro, ajuda-me. Estou perdido. O verão de 2026 despontava em Lisboa como uma ferida reaberta, o calor de julho sufocando as ruas do Bairro Alto, onde o fado agora soava oco aos meus ouvidos. Eu sobrevivera ao inverno da alma, mas marcado, terapia com um psicólogo em Restelo, sessões onde desfiava um novelo de ódio como um rosário quebrado. Pedro instalara-se como âncora, noites de cerveja no Lisboa Factory, conversas que curavam devagar. Estás vivo, mano? Isso basta. Mas vivo era pouco, eu buscava redenção, ou ao menos paz. O pai morrera na prisão, ataque cardíaco, ironia cruel, em agosto. A notícia veio por carta oficial, selo do Estado português como carimbo final. Não fui ao funeral, em vez disso, fui a Sintra, à casa agora minha, o jardim selvagem como o luto não chorado. Sentei-me na lareira onde imaginara o crime, o atiçador frio na mão. Acabou, pai. O vento nas árvores respondeu, folhas sussurrando absolvição. A mãe saiu do asilo em setembro, frágil mas livre condicional. Encontrámo-nos no Jardim da Estrela, bancos de ferro sob plátanos centenários. Ela envelhecera décadas em meses, cabelos brancos como as gaivotas do Tejo. Obrigada por não me matares, disse, voz trêmula. Ri, suave, morte era fácil, mãe. Vida é a punição. Falámos horas, memórias verdadeiras, o avô cantando fado amador, piqueniques em Cascais antes da ganância. Amo-te, Manuel. Hesitei, depois, eu também. Mas não esqueço. Abracei-a, o cheiro de lavanda agora puro, sem culpa. Partiu para um convento em Fátima, buscando redenção na fé que ignorara. Isabel,
solta incondicional após bom comportamento, reapareceu em novembro. Mudara, curso de enfermagem ética em Porto, olhos claros como o Douro. Quero compensar, disse, num café ribeirinho. Caminhámos pela marginal, o Atlântico calmo traindo as tormentas passadas. Como? Voluntariado em oncologia. Sem venenos. Perdoei-a devagar, jantares esporádicos, histórias de livros que eu escrevia, um romance sobre família, disfarçado de ficção. És forte, mano. Mais que nós. Forte. A palavra curava. Eu publicara o livro anonimamente, O Chat das Sombras, best-seller em Portugal, debates na TV sobre traição familiar. Royalties compraram a casa de Sintra, transformada em retiro para escritores, homenagem ao avô. Pedro casara-se, convidou-me para padrinho, dancei no casamento em Óbidos, vinho espumante na mão, sentindo vida pulsar. Mas as cicatrizes? Eternas. Noites de lua cheia, o iPad fantasma piscava, sussurrando dúvidas. E se tivesses matado? Terapia ajudava, vingança foi sobrevivência. Agora, constrói. Construí, aulas de literatura na universidade, alunos olhos brilhantes devorando pessoa. A família é ficção, dizia, escreve a tua. Um ano depois, em dezembro de 2026, reuni-me com Isabel e mãe em Lisboa, Natal no Chiado. Mesa posta, bacalhau, rabanadas, vinho do Porto. Brindámos, às segundas chances. Rimos, lágrimas misturadas, o fado tocando baixo, aí, moraria, saudade transformada em esperança. Não era fim perfeito, era real, como Portugal, gaiato, resiliente, cheio de luz apesar das sombras. Eu, Manuel Costa, o fraco, tornara-me o tecelão. O chat secreto abrira o inferno, mas eu saíra, forjado no fogo. E enquanto o Tejo fluía eterno, eu escrevia, a vingança acabara, mas a vida começava.